Vamos lá, turma. Ângulo inscrito é todo ângulo que tem seu vértice na circunferência. Então, o ângulo inscrito, ele é metade da medida do arco correspondente a ele. No caso aqui, ó, da letra A, o arco correspondente a esse ângulo A é o arco BC, que mede x. Então, esse arco ele tem o dobro da medida do ângulo inscrito. Então, nesse caso, na resposta da letra A, olha aí, o ângulo de 56 graus ele tem metade da medida do arco, então é x dividido por 2. Aplicando a lei fundamental, ele vai ter o dobro. O valor de x é de 112 graus. Observe na letra B, no caso da letra B, esse ângulo x aqui, o arco correspondente a ele é esta semicircunferência BC. Uma semicircunferência mede quantos graus? (180 graus, né? Isso eu não vou mais insistir para o oitavo ano, não quer responder, não vou falar mais nada. Bora lá. Então, se ele é correspondente a esse arco de 180 graus, ele mede metade da medida desse arco. Então, no caso, x é 180 dividido por 2, que mede 90 graus. Já fizemos a letra C, mas eu vou deixar aqui para vocês a resposta da letra C. Mais uma vez, se quiserem printar aí. Eu tenho que o ângulo, o arco, ele é o dobro da medida do ângulo inscrito. Então, por isso, tenho aqui 2 vezes x mais 20. Aqui foi aplicada a distributiva, ó. 2 vezes x, 2x, 2 vezes 20 dá 40. E aí eu organizo minha equação para encontrar o valor de x. Tá aí. X é igual a 5 graus. Determine o valor de x em cada situação a seguir, sabendo que o ângulo BAC é o ângulo de segmento na circunferência de centro no ponto O. Ângulo de segmento ele tem as mesmas propriedades de um ângulo central. Gente, esses assuntos que vocês estão vendo aí vai ser assunto da atividade pontuada. A atividade pontuada não tem revisão. Eu simplesmente vou colocar no Wiki e vocês vão se virar. E a atividade pontuada, ela vai exigir os cálculos de vocês. As atividades pontuadas, elas todas serão abertas. Então vai ter que enviar cálculo porque eu não vou colocar opção de resposta. Vão ser poucas questões, mas essas poucas questões elas virão e pedirão cálculo. Então, aquele aluno que simplesmente coloca lá, ó, x igual a 32, por exemplo, essa questão vai ser descartada. Eu não vou dar, infelizmente, aviso nenhum. Então, já vai estar lá em toda a atividade, nas instruções, não enviou cálculo, perdeu a questão. Então, não vai ter devolução para poder refazer. Okay? Então, prestem atenção. Ângulo de segmento, como eu falei, ele absorve as propriedades do ângulo inscrito. Então, o que é que acontece? O ângulo de segmento ele tem a metade da medida do arco correspondente a ele, ou a metade também do ângulo central correspondente a ele. Nesse caso aqui da letra A, x é um ângulo inscrito. Como é que eu identifico um ângulo inscrito um ângulo de segmento de um ângulo inscrito? O ângulo de segmento, como é o caso desse ângulo x aqui, um dos lados do ângulo, ele é o quê? Tangente à circunferência. Significa que ele tem um ponto em comum apenas com a circunferência. Então, o que é que eu vou fazer? Esse valor de x é metade da medida do arco correspondente a ele, que é o arco AB. Então, x é 96 dividido por 2. X é igual a 48 graus. Continuando, temos aqui a letra C da mesma maneira. 62 graus é um ângulo de segmento.
Se ele é um ângulo de segmento, ele tem metade da medida do arco correspondente a ele, que é esse arco aqui, ó, AC. Então, quer dizer que eu tenho 62, não é isso? Vai ser igual a 2x dividido por 2. E aí eu posso fazer o cancelamento. Ó. Então ficou x igual a 62 graus. Está aí. E no caso da letra C também já fizemos. Observe que agora na letra C, só relembrando aqui, esse ângulo de segmento, o arco dele é uma semicircunferência. Se uma semicircunferência é metade de circunferência, então quer dizer que ela mede 180 graus. Então, se ele é metade, eu vou pegar x mais 32 igual a 180 dividido por 2. Ele é metade do arco. Tá aí. Vou resolver aqui minha equaçãozinha. X igual a 58 graus. Questão 25, temos aqui o seguinte. Duas figuras planas são equivalentes quando elas apresentam a mesma área. Um quadrado de lado igual a 18 centímetros é equivalente a um hexágono ABCDEF, como mostra na imagem a seguir. Com base nela, responda as questões propostas. A. Se dividirmos o hexágono em 6 triângulos congruentes, qual será a medida da área de cada triângulo? Preste atenção nessa questão aqui, o que ele fala lá no início. Deixa eu dar iniciar aqui para explicar. Ele fala que duas figuras são equivalentes quando elas apresentam a mesma área. Certo? Então ele já está dizendo o que é que você tem que fazer. Um quadrado de lado igual a 18 centímetros. Então já tem um quadrado que tem 18 centímetros de lado. Qual vai ser a área desse quadrado? Como é que eu vou fazer para calcular a área do quadrado? Porque eu vou precisar dele. A área vai ser igual à medida do lado elevado ao quadrado. Então, o lado mede 18, então 18 elevado ao quadrado, a área vai ser igual a 324 centímetros quadrados. Certo? Então, se a área desse quadrado é igual a 324 centímetros quadrados, quer dizer que a área do hexágono regular também é de 324 centímetros quadrados. Ele falou que são equivalentes. Então, quer dizer que a área dele tem 324 também. Aí ele diz o seguinte, se dividirmos o hexágono em 6 triângulos congruentes, qual será a medida de cada triângulo? Então, respondendo aqui a letra a área do hexágono como eu falei, vai ser também 324 centímetros quadrados. Porque ele disse que é equivalente ao do quadrado. E ele disse que vai dividir esse hexágono em 6 triângulos congruentes. Então, eu vou pegar o quê? 324 e vou dividir por 6. Que dá quanto, por favor? Pronto. Muito bem. Então, nós temos que a área de cada triângulo é de 54 centímetros quadrados. Então, vamos botar aqui, ó, área de triângulo. Pronto, respondido a letra A. Questão de número 26, aí já fica a questão 25 aí, para quem quiser printar.
Questão de número 26. Com o auxílio de um transferidor, meça cada ângulo interno das figuras a seguir e seus lados, ok? E assinale, cadê? A que representa um polígono regular? Quem representa um polígono? Tem alguma coisa errada aí. E assinale a que representa um polígono regular. Deve ser assinale quem representa um polígono regular. Bora lá. Medindo aqui, usando o transferidor. Ele é um retângulo. A gente nem precisava disso. Todas as figuras retangulares, quadrado ou retângulo, que o quadrado também é um retângulo, porque ele possui 4 ângulos retos. Eu não precisava nem do transferidor. Os ângulos internos medem 90 graus. Está aí. Letra B. Vamos pegar aqui o transferidor, jogar aqui na letra B. Eu fiz um prolongamento aqui, ó. Por quê? Porque ia ficar complicado na hora de eu colocar o transferidor, medir. Olha lá como é que vai ficar. Lembrando, ó, como é que eu faço sempre. Coloco o centro do transferidor. Tá vendo aqui? Num vértice do ângulo. Eu fiz o prolongamento justamente para vocês perceberem isso aqui, ó. Observe que de 0, que é a linha de fé, para cá, ele está exatamente entre 130 e 140 graus. Quanto é que mede cada ângulo interno desse octógono? Exatamente 135 graus. E aqui, olha só, esse primeiro aqui, eu tenho um ângulo de, tá vendo aqui? 60 graus. Essa abertura daqui, centro, tá vendo aqui, ó, 0, 60 graus. No caso, 50. É isso mesmo, 50 graus. Vou voltar aqui, só para ver. Enxerguei mal aqui. Aqui foi 135. Deixa eu dar uma esticada aqui. Realmente, 50 graus, ó. 50 graus, de 0 a 50 graus. Então, o primeiro ângulo tem 50 graus, que é o ângulo agudo. E o outro ângulo eu vou deslocar um pouquinho para cima para medir. Ó. 0, 130, tá vendo? Que é a parte do ângulo obtuso. 130 graus. E ele pergunta qual dessas figuras aí é um polígono regular. Lembre-se, polígono regular tem todos os seus lados congruentes e todos os seus ângulos congruentes. Qual é desses polígonos aí que é regular? Isso, é o octógono. Muito bem, apenas o octógono é regular, já que apresenta todos os seus lados congruentes e seus ângulos também internos são congruentes. Todos eles medem 135 graus. Cada um deles mede. Aliás, melhor, dizendo assim. Fizemos a questão 27, não foi isso? Eu pedi que vocês fizessem a letra B e a letra C. A letra A já fizemos. Vamos lá. A letra A, só lembrando aqui, ó, que foi feita. X é um ângulo central. O ângulo central tem a medida, ó, do arco correspondente a ele. Repare que, se ele é um triângulo equilátero, todos os seus 3 lados são congruentes. Logo, eu dividi essa circunferência aqui em 3 ângulos, em 3 arcos congruentes.
Então, vou pegar 360 aqui, confere a um arco, uma circunferência completa. 360 dividido por 3. Então, quer dizer que esse x vai medir 120 graus. Está aí. E o arco AB também, que é a mesma medida do ângulo central. No caso do B, ó, eu tenho um quadrado. Quadrado também é um polígono regular. Ele aqui já deu até a informação como pesca. No caso do quadrado, as suas diagonais elas são perpendiculares entre si, quer dizer que ela forma um ângulo de 90 graus. Então, eu já sei qual é o valor de x. X mede 90 graus. Ou, se você pegar a circunferência completa, que mede 360 e divide em 4 partes iguais, eu vou ter esse mesmo 90 graus, tanto faz. E o arco AB também mede 90 graus, que o arco tem a mesma medida do ângulo central. E no caso do hexágono regular, se ele é regular, ele dividiu a circunferência em 6 partes congruentes, logo, o ângulo central, que é esse ângulo x aqui, ele tem a mesma medida do arco AB. Então, vou pegar o quê? 360 dividido por 6, que dá 60 graus. E o arco AB tem a mesma medida do ângulo central.